Meus irmãos e minhas irmãs, a Arquidiocese de Pelotas, que somos todos nós, batizados, crismados, eucaristizados, temos como grande prioridade deste ano de 2019 a Casa da Vida. Tivemos um ano de casa em missão, um ano de casa da palavra, um ano casa do pão, e neste ano de 2019, Casa da Vida. Por isso mesmo também a celebração de Corpus Christi de 2019 tem como lema: Jesus, pão da vida, ensinai-nos a partir e repartir. Jesus, pão da vida, ensinai-nos a partir e repartir. Nós poderíamos fazer assim, vamos repetir esse lema, por partes, eu faço uma primeira vez e nós respondemos, para deixarmos bem caracterizado esse lema para todos nós que estamos participando dessa celebração eucarística e dessa procissão de Corpus Christi. Lema: Jesus, pão da vida, ensinai-nos a partir e repartir. Pois então, convidas para nós refletirmos sobre este nosso lema. Vamos parte por parte. Começa o lema com Jesus. E Jesus, de fato, é o pão. Ele mesmo diz: eu sou o pão descido do céu. E nós sabemos que o pão alimenta. Por isso Jesus, como pão, alimenta. Como a humanidade não se alimenta mais de Jesus, que é pão. Como a humanidade se alimenta do alimento que não alimenta. Do alimento do apenas ter, do apenas poder, do apenas aproveitar-se. E esse alimento é um alimento que não alimenta. Como seria a humanidade se deixasse se alimentar mais pelo verdadeiro pão que é Jesus Cristo. Jesus é o pão. Primeiro aspecto desse lema. Segundo aspecto do nosso lema é: Jesus é o pão da vida. Quem come desse pão viverá eternamente. Também palavras de Jesus. O pão que é Jesus alimenta a vida. Ele é o pão da vida. Por isso Jesus, como o pão da vida, alimenta o sentido do nosso viver. Alimenta a vida eterna. Interessante como a humanidade prefere o pão da morte. O pão da morte que o mundo anticristo oferece. Como a humanidade se deixa iludir desse pão da morte. Quantas mortes ocasionadas pelo pão da morte do fechamento. Quantas mortes ocasionadas pelo pão da morte do egoísmo. Como seria a humanidade se alimentasse do pão da vida que é Jesus. Nosso lema é: Jesus, pão da vida,
ensina-nos a partir e repartir. Vamos para a terceira parte. Ensina-nos. Eu sou o vosso mestre, disse Jesus. E no lava-pés ele disse: dei-vos o exemplo como mestre, para que vós façais assim como eu vos fiz. A humanidade não quer mais entrar na escola de Jesus. A humanidade não quer mais entrar na escola de Jesus. Deixar que Jesus seja seu mestre. A humanidade não encontra e não quer encontrar tempo para entrar na escola de Jesus. Infelizmente, a humanidade deixa-se ensinar pelos que mostram o brilho dos detentores das coisas efêmeras. E é um brilho, mas é um brilho que ofusca. Infelizmente, a humanidade deixa-se ensinar pelos que mostram o brilho dos possuidores dos caminhos escusos. E como tem caminhos escusos. A humanidade, infelizmente, se deixa ensinar pelos que mostram o brilho dos aproveitadores pelas coisas fúteis. E como se iludem, como se as coisas fúteis dessem um sentido de viver. Uma pergunta para mim, para todos nós. Nós que estamos participando de maneira tão bonita dessa celebração eucarística, depois da procissão de Corpus Christi, nós temos coragem de entrar e ficar na escola de Jesus? Aproveitando as escolas bíblicas paroquiais de ação missionária, aproveitando os grupos bíblicos. Mas nós não temos tempo. Mas deixamos nos ensinar por outros mestres. Não é a escola de Jesus que nós frequentamos. Se a humanidade entrasse na escola de Jesus. Se a humanidade se deixasse ensinar. Sim, se deixasse ensinar pelo caminho certo que é Jesus. Pela verdade segura que é Jesus. Pela vida plena que é Jesus. Seguindo o nosso lema, Jesus, pão da vida. Ensina-nos a partir e repartir. Quarto ponto do nosso lema, partir. Partir o que somos e o que temos. Irmãos e irmãs, só parte o que é e o que tem quem está aberto para Deus, aberto para si mesmo, aberto para os irmãos. Não parte o que é e o que tem quem está fechado para Deus, para si mesmo, para os irmãos e irmãs. Partir o que se é e o que se tem é sinônimo de abertura. Parte somente aquele que é aberto. Ao contrário, não partir o que se é e o que se tem é sinônimo de fechamento. Não parte aquele que é fechado.
fechado em si mesmo. Ah, se a humanidade soubesse mais partir, como teríamos mais transparência, como teríamos mais honestidade, como teríamos mais verdade, como teríamos mais altruísmo, como teríamos mais pessoas felizes e menos pessoas tristes, resmunguentas e lamurientas. Último aspecto do nosso lema: Jesus, pão da vida, ensina-nos a partir e repartir. Repartir. Não só partir, mas também repartir. Repartir o que somos e o que temos. E também é verdade, só reparte o que se é e o que se tem quem é solidário com os irmãos e irmãs. O contrário também é verdade, não reparte o que se é e o que se tem quem é egoísta e não solidário com os irmãos e irmãs. Infelizmente, cada vez mais, a soma que os momentos de hoje apresenta esta: eu mais eu igual a eu. Eu igual a eu mais eu, desculpe, igual a eu. Repartir tem uma outra soma: eu mais tu igual a nós. Como é difícil cada vez mais essa soma, eu mais tu igual a nós. Repartir é sinônimo de solidariedade. Não repartir é sinônimo de egoísmo. Ah, se a humanidade soubesse mais repartir, como teríamos mais alegria? Como o mundo de hoje anda triste. A palavra de Deus diz: há mais alegria em dar do que receber. A alegria não vem do para mim, para mim, para mim, mas para o outro, para outro, para outro. Então é para Deus. Ah, se a humanidade soubesse mais repartir, como teríamos mais justiça e menos acúmulo injusto. A palavra de Deus, já no primeiro livro, o livro do Gênesis, diz que todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, com igual dignidade. Porque alguns de mais, outros de menos. Ah, se a humanidade soubesse mais repartir, como teríamos mais paz e menos intriga na família, nas nossas comunidades, na sociedade. Jesus diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados os que promovem a paz, pois esses serão filhos de Deus. Para nós terminarmos essa nossa reflexão, gostaria de convidar a cada uma, irmão e irmã, a nós termos um momento de contemplação. Contemplarmos a quem? Contemplarmos o corpo de Cristo. Contemplarmos
corpo de Cristo. Nesse momento, durante a celebração, durante a procissão, olhemos para Ele. Deixemos Ele olhar para nós. Contemplemos o corpo de Cristo. Cristo, Ele partiu sua vida. Cristo partiu sua vida plenamente até a morte. Nada, em nenhum momento, um fechamento. Sempre partindo a vida. Só para os outros e não só para mim. E nessa contemplação que fazemos olhando para o corpo de Cristo, perguntemo-nos: parto a minha vida? Sou fechado? Só eu? O outro tem lugar? Continuemos contemplando o corpo de Cristo. Cristo não só partiu sua vida plenamente, Ele também repartiu a sua salvação, a salvação de Deus. O que há de mais precioso na face da terra, em toda a história da humanidade, em todo o cosmos, Ele repartiu a salvação de Deus, oferecendo sua palavra, a palavra de Deus, que é Ele, oferecendo a sua vida, oferecendo a sua morte e oferecendo a sua ressurreição. E Cristo continua repartindo a salvação de Deus, oferecendo a sua palavra de Deus, e nós encontramos frequentando a escola de Jesus e oferecendo os seus sacramentos. Por isso, em Jesus, nada de egoísmo. Vamos também fazer essa pergunta: reparto o que sou e o que eu tenho? Não sou apenas fechado, mas também não sou egoísta. O fechamento não me faz partir, o egoísmo não me faz repartir. Só o meu. Cristo partiu e repartiu. Por isso, meus irmãos, Jesus, o pão da vida, ensina-nos a partir e repartir. Continuemos no momento de silêncio, continuando a contemplar esse Cristo que partiu e parte, que repartiu e reparte, e Ele que é o pão da vida e nos quer ensinar justamente a partir e repartir. Basta frequentar a escola de Jesus. Ensina-nos a partir e repartir.
E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos de pé renovar a nossa fé.